E aí, galerinha do meu coração, belezinha? Bora para mais uma aulinha aqui de Java, continuando com os nossos agentes. Tô abrindo aqui a garrafa d'água. Um pouco falar, seca as gargantas. Então vamos lá. Na aula passada eu comecei a fazer a refatoração. Vamos continuar refatorando aqui o bendito. Eu tinha parado, né? Uma das coisas que eu tinha parado aqui, ó. Ah, aqui. Tchau, não preciso disso. Não preciso mais disso. Então se eu rodar aqui, ó, agora voltou ao normal. Beleza? Eu não preciso disso porque o texto resposta está aqui. Aqui falando nisso, eu vou colocar ele mais bonitinho, vou colocar ele aqui. Ok? Pelo menos essa vai ser mais ou menos a implementação que eu vou usar para todo mundo. E os getters e setters vão lá para o fundo. Acabou. Agora já está para todo mundo de uma forma bonitinha. Ok? Qual que é o detalhe aqui que eu queria falar? Vocês estão vendo que o busca em largura, ele tem um construtor e ele tem um construtor que é o int valor busca, né, que é o valor ao qual a gente está buscando. Por enquanto não estamos fazendo com nós, estamos fazendo simplesmente só com o valor busca. Ok? O que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui na própria classe abstrata, eu poderia criar aqui um public busca int valor busca. E eu fazer isso daqui, ó, this.valorBusca igual valor busca. E como que eu vou acessar essa trolha? Vocês estão vendo que aqui mudou? O que acontece? Se eu estou herdando uma classe, e essa classe a qual eu estou herdando, que é a classe pai, neste caso a qual eu estou tratando, o busca, o que acontece? O valor, neste caso, o valor busca, o construtor dele precisa ser colocado aqui também. E como é que eu acesso o construtor dele? Eu acesso o construtor dele colocando essa palavra reservada, super. E o super eu coloco o valor busca. Aí ele morreu. E tanto que se eu fechar aqui, olha o que eu comentei, lógico que aqui vai reclamar também, né? Eu teria que colocar o super aqui, mas eu acho que não tem problema se eu rodar porque eu não instanciei. Ó, ele rodou. Qual que é o problema de eu fazer isso? O problema de eu fazer isso é que eu deixo a classe pai muito amarrada a esse tipo de implementação. Que tipo de implementação? O tipo de valor busca. Em termos, ela já está meio amarrada. Não deveria ser esse valor busca, deveria ser algo um pouco mais genérico, dependendo do que eu fosse buscar. Vamos deixar assim por enquanto, depois nessa frente a gente muda conforme a necessidade. Então o que eu vou fazer? Vou apagar aqui o super, porque eu não preciso dele, e vou tirar aqui esse busca. Ok? Morreu. E aqui, lógico, se não salvar aqui também, não adianta de bulhufas. O que eu quero fazer aqui agora? Vejam que a implementação do buscar resultado nó, o busca em largura e o busca em profundidade é diferente. Vamos refatorar depois esse busca em largura para deixar ele um pouco melhor. Mas, o que acontece? Os dois, eles possuem o mesmo método, que é esse tal buscar resultado. Por enquanto está com nome nenhum, ok? Eu acho que seria melhor um gerar resultado, né? Criar resultado, um gerar resultado. Eu vou e o pior também é que ele retorna esse boolean, né? Is resultado, gerar resultado, alguma coisa do tipo. Buscar resultado, até pode ser buscar resultado também. Eu vou deixar desse jeito mesmo. E o get, vai lá pro final, seu corno. Aqui. Pronto, já era. Então, beleza, é nóis. Terminamos aqui essa parte. Só que este método aqui, o buscar resultado, ele é igual nos dois. E o que acontece? Nós temos que tentar fazer de uma forma que existam métodos, né, que eles precisam estar em todas as buscas. Ok? Por exemplo, o obter resultado paternal, essas coisas, eles já estão meio que impostos, né? Eles já têm este comportamento dentro do próprio nó, da própria classe abstrata, que é a classe de busca. Então o que a gente tem que fazer aqui agora para ficar mais bonitinho? Podemos fazer de duas formas, ou podemos criar uma interface, ou podemos criar aqui um método abstrato. Vou criar um método abstrato por enquanto,
já está aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui public abstract, que é o método ao qual eu estou criando, que neste caso vai ser boolean buscar resultado e nó. Fechou. A outra classe vai chiar um pouco. Por que vai chiar um pouquinho? Na verdade nem está chiando, porque eu já tenho aqui o método buscar resultado. Se porventura eu apagasse ele, ó, aí ele vai reclamar. Só que eu vou colocar aqui uma coisa, que é o override. E tanto vou colocar no busca em profundidade, pois afinal estou sobrescrevendo isso, e como vou colocar aqui no busca em largura. E praticamente fechou, pelo menos por enquanto. Então nós já temos aqui o busca resultado, ok? Que neste caso são os métodos do busca, porque estes daqui, ó, exibir texto resultado, texto resposta, essas coisas eles são genéricos pro próprio método. Então aqui o próprio busca resultado, o que quer dizer? Quer dizer que toda busca tem que ter esse método aqui, busca resultado não. Toda busca tem que implementar esse método. Ok? Como que ele vai implementar? Não quero saber. O importante é que tem que ter um método de buscar o resultado. E acabou. E ele recebe um nó. Por quê? Por eu estou deixando desse jeito. Por quê? Porque podem ter visto, como vocês viram aqui no busca em largura, no busca em profundidade, ele usa de... Oh, caraca, esqueci o bendito do nome. Ele chama a ele mesmo, né? Eu esqueci o nome. Desculpa, eu esqueci. Falhou aqui na memória. Ele chama a ele mesmo aqui para poder pegar. Ó. Pode ver aqui, o get nó esquerdo, ó, buscar resultado. Ele se chama, né? É recursivo, isso. Como ele é um método recursivo, eu deixei ele para retornar o boolean para poder ter esse controle. Eu poderia passar uma outra variável também para ele, para saber se é verdadeiro ou se é falso. Mas por enquanto eu vou deixar somente desse jeito. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, por favor. Okay? Tem lá o joinha, não se esqueçam. E outra coisa também, caso vocês precisem, o código está aqui no GitHub. Belezinha, pessoal? Até o próximo vídeo.